Seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. O programa que o nosso desejo é que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Seja bem-vindo, é um prazer para nós tê-lo conosco mais uma vez. E hoje, nós queremos trazer aqui uma devocional em cima da primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versos de 6 a 9. Esse texto é uma continuação daquele que nós fizemos na semana passada. Então está escrito assim na palavra de Deus: nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Pai, a Tua palavra foi lida. Fala conosco através da explicação dessa palavra, que o Teu Santo Espírito aplique em nosso coração e que possamos, então, viver de uma maneira digna do Evangelho, sendo embaixadores de Cristo nessa terra, e que nós possamos ter essa alegria indizível, que nós possamos exultar no nosso dia a dia. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu quero tratar com você hoje um tema bastante diferente. Eu quero tratar com você a graça desconfortável e a nossa salvação. A graça desconfortável e a nossa salvação. Nós precisamos lembrar a quem Pedro havia escrito essa carta. Era a igreja que estava na dispersão, a igreja que estava sofrendo a perseguição por conta do Evangelho. Essas pessoas estavam longe de ter algum tipo de conforto, elas estavam longe de ter algumas circunstâncias que fossem tranquilas. Eles estavam, já tinham mudado de cidade, eles estavam fugindo da perseguição. Portanto, quando nós lemos essas palavras, nós precisamos lembrar que Pedro escreve para pessoas que estavam sofrendo. Pedro visa encorajá-los. Não, as pessoas não estavam na sua casa, tranquila, com ar-condicionado e Netflix. Não, eles estavam sofrendo. E aí, no versículo 6, Pedro começa assim: nisso exultais. Embora, nisso o quê? A primeira pergunta é: nisso exultais? O que é isso? Essa ideia de exultar é ter uma alegria tão grande no nosso coração, uma alegria extremamente grande, uma alegria que depois nós vamos ver que ela chega a ser indizível. Nós precisamos ter isso de uma maneira constante na nossa vida. A ideia aqui é de maneira perene, essa alegria, fundamentada no nisso. O que é esse nisso? O nisso é aquilo que nós tratamos na semana passada. O nisso está contido aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versos de 3 a 5. Nisso, o que? Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, ele troca o nosso coração de pedra por um de carne. Nós somos regenerados para uma herança incorruptível que está guardada para nós nos céus. E nós vemos que nós conquistaremos essa herança, porque é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos conduz. E essa herança é a salvação da nossa alma. Então nós podemos ter paz, alegria, certeza no mundo de incertezas, porque foi Cristo quem nos comprou, é Deus, através da ação do Espírito, quem nos regenera, é Ele quem guarda essa herança e é Ele quem nos conduz até ela. Portanto, nós jamais poderemos perder a nossa fé, nós jamais poderemos perder a nossa salvação. Por mais que a nossa certeza possa oscilar, a nossa fé possa oscilar, nós podemos confiar que o Deus Todo-Poderoso está nos guardando. Então, nessa realidade, nós devemos nos exultar, nós devemos estar alegres, nós devemos estar alegre de uma forma extremamente intensa a partir dessa perspectiva. Então, nisso nós nos alegramos. E aí Pedro vai falar embora, Embora já traz uma ideia de contraste, então ele vai pôr aqui uma ideia que está opondo, Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então aqui você pode olhar e falar assim para mim, Léo, como você diz, que por breve tempo eu serei contristado?
como que por breve tempo, essa circunstância que tem durado toda a minha vida, algumas décadas, alguns anos, como você pode falar isso, Léo? Veja, em primeiro lugar, quem está falando são as Escrituras. É Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que afirma que a vida do crente, as provações são passageiras, elas são por breve tempo. Mas mesmo assim eu ainda não respondi a sua pergunta. A questão é que nós precisamos pensar a partir da perspectiva da eternidade. Nenhum tempo é longo demais quando nós olhamos para a eternidade. 100 anos, 200 anos, 300 anos, nada são quando nós pensamos na eternidade. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar é que esse breve tempo é em comparação com a eternidade e pode ser que aos nossos olhos essas circunstâncias venham a demorar. Daí está começando a ficar difícil, mas a gente precisa olhar para o texto, e o texto vai falar que isso só acontece se necessário. É somente na necessidade. Somente se nós precisarmos passar por essas circunstâncias, somente se nós precisarmos ser transformados em determinadas áreas, que nós passaremos por essas adversidades, por essas provações. Como diria o pastor Hernandes, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus. O sofrimento vem sobre medida na nossa vida, porque Deus sabe a área que nós precisamos ser trabalhados. É na provação que o texto mostra e que o nosso caráter é revelado. É somente através da provação que nós, de fato, revelamos quem nós somos. Durante as circunstâncias mais tranquilas, fica mais fácil nós vestirmos máscaras e escondermos a maneira que nós pensamos e agimos. Mas durante a provação isso se torna mais difícil. E veja que, mesmo que isso seja por breve tempo e se necessário, ele fala que nós seremos contristados. Veja, está no mesmo verso. Nós temos que ter uma alegria indizível e ao mesmo tempo nós seremos entristecidos. Isso parece contraditório, mas não é. A ideia é que o cristão tem em seu coração uma alegria imensa, extrema, por conta da salvação que lhe foi dada, mas que por conta de circunstâncias da vida, em alguns momentos ele poderá sim experimentar a tristeza. Tristeza que jamais tirará a alegria da salvação. Tristeza essa que, quando se depara com a alegria da salvação, ela cai por terra. Tristeza essa que não é capaz de derrubar o cristão. Então nós precisamos continuar no texto. Então ele fala que são várias provações. Como eu disse a você, é nas provações que o nosso caráter é revelado. E aqui entra a ideia de graça desconfortável. Nós precisamos lembrar que Deus está conformando em nós a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Deus está conformando em nós a imagem do Redentor. Imagina quantas áreas da sua vida precisam ser transformadas. Eu consigo imaginar algumas da minha vida que precisam ser transformadas. São muitas áreas que nós precisamos ser mudados para que nós cheguemos à imagem de Jesus Cristo. E, portanto, não tem como nós vivermos uma vida de conforto, não tem como a graça divina dar somente aquilo que nós desejamos com o nosso coração, ainda sendo influenciado por desejos pecaminosos. Não tem como a graça de Deus fazer isso e, ao mesmo tempo, conformar a imagem de Cristo em nós. É por isso que a graça de Deus ela é desconfortável, porque ela nos tira da zona de conforto, ela nos tira da mesmice da nossa vida, ela trabalha para remover o pecado em nosso coração. E mais uma vez, nós temos que pensar na perspectiva da eternidade. Nós somos passageiros, peregrinos, como o próprio Pedro define, nessa terra. O nosso pensamento tem que estar lá, de quando nós estaremos diante de Deus eternamente, livres do pecado e glorificados diante dele. Portanto, a graça precisa ser desconfortável nessa terra, por isso nós precisamos passar por diversas provações, por várias provações, para que nós possamos usufruir a graça do conforto no futuro. Nós não podemos olhar para as circunstâncias adversas do nosso tempo e perguntar onde está Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está soberano sobre todas as circunstâncias. Ele está cuidando de nós, nos levando através dessas adversidades. É Ele quem nos sustenta, quem nos alegra, quem nos enche de força para podermos enfrentar essas circunstâncias, essas provações. É isso que nós precisamos pensar, na graça desconfortável.
A graça de Deus precisa ser desconfortável, porque ela removerá de nós os nossos pecados. E aí vamos seguir no texto. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa bonita. O verso 7 já começa, então, com a finalidade dessas várias provações. Nós vimos que se necessário, veja, se você está passando por uma provação, lembre-se que Deus está considerando que é necessário que você passe por isso. Nós precisamos pregar ao nosso coração a palavra de Deus. Nós precisamos enraizar a palavra dele no nosso coração. Então nós precisamos entender que se nós passamos por adversidades, por provações, é porque está sendo necessário. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus. E aí no verso 7 ele começa a mostrar então qual é a finalidade dessas provações. Então, para que? O quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Olha só, então o processo de passar por várias provações, ele trabalha em nós a confirmação da nossa fé. A pergunta que fica é, será que Deus não sabe qual é a nossa fé, uma vez que foi Ele quem deu e é Ele quem a alimenta? Na verdade, essa provação da fé, nós somos os beneficiários. Somos nós que nos beneficiamos de ver a nossa fé confirmada ao passarmos por provações. Somos nós quem seremos alimentados, alegrados, nutridos com essa realidade. Crentes de que, alegres em Cristo, passamos por dificuldades. Veja, nós não sucumbiremos às dificuldades, nós não naufragaremos nas dificuldades, nós passaremos por ela, porque Deus é quem nos sustenta. E isso é uma coisa maravilhosa, então o nosso coração se encherá de alegria, porque o valor da nossa fé, que é dada por Deus e alimentada por Ele, foi confirmado. Veja que aí o apóstolo Pedro vai colocar que o valor da nossa fé, a nossa fé ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. O ouro tem sido, ao longo dos tempos, um dos metais mais valorizados, por todos os povos. E aqui Pedro mostra que, por mais que ele seja valorizado, por mais que ele tenha o seu valor, ele é perecível, ele se corrompe, ele se deteriora. Mesmo que esse ouro tenha sido apurado por fogo, ele tenha sido purificado, mesmo que seja o ouro mais puro, a nossa fé tem mais valor. Ela tem mais valor porque ela foi dada por Deus. Ela tem mais valor porque é Ele quem nutre essa fé em nosso coração. Então a palavra de Deus vai continuar falando, mesmo, então lá, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E o porquê que isso redundará? Porque a nossa fé sendo confirmada, porque o nós passarmos por várias provações redundará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque aqueles que ainda não creem verão que a obra dele é perfeita. É a obra dele quem proporciona em nós a nossa fé ter o seu valor confirmado. A obra de Cristo será exaltada quando ele vier a segunda vez para julgar todas as pessoas, para julgar mortos e vivos. Nesse momento, aqueles por quem ele morreu mostrarão o valor dessa obra. E é por conta dessa obra que nós podemos ter fé. É por conta dessa obra que nós cremos e exultamos na realidade futura de que nós seremos salvos por Jesus Cristo. E aí nós vemos, então, que a graça desconfortável vai gerar a confirmação da nossa fé. Olha que coisa maravilhosa. É a graça desconfortável de Deus trabalhando o nosso coração. E, ao mesmo tempo, o objetivo final de todas essas coisas é a glória do próprio Deus. É a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem será exaltado. É Ele quem será honrado. É Ele quem será glorificado. E aí Pedro trabalha, então, de uma maneira muito bonita agora, a quem não havendo visto. Aqui a gente está falando de discípulos já de segunda geração, aquelas pessoas que não tiveram contato com Jesus e já foram resultado da obra dos apóstolos
né, da obra daqueles que foram enviados por Jesus. A quem não havendo vistos, há mais. Assim somos nós, que não vimos Cristo encarnado na nossa vida diária, mas que cremos na obra que o Deus encarnado fez. Nós o amamos, não havendo visto, nós o amamos. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Nós não vemos, mas nós cremos, e pelo fato de nós crermos, pelo fato desse trabalho maravilhoso do Espírito Santo na nossa vida, que coloca fé em nosso coração, é por conta disso que nós cremos. E uma vez que nós cremos, nós temos uma alegria, mais uma vez, que ela é descrita como indizível. É aquela alegria que você não consegue descrever. É aquela alegria que te tira o fôlego. É aquela alegria que enche o seu coração de força para enfrentar as adversidades, para enfrentar as várias provações. É essa alegria que aqueles que creem têm. É essa alegria que Deus colocou no meu e no seu coração. Por mais que em alguns momentos nós sejamos contristados. Mas essa alegria jamais é tirada. Essa alegria jamais esmorece. Porque ela é a alegria da salvação. E aí o verso 9 vai deixar isso claro. Foi obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Essa obra foi feita por Jesus Cristo, aplicada pelo Santo Espírito, orquestrada pelo Deus Pai. São eles, né? É o Deus triuno quem garante a nossa salvação. Conforme a gente viu no texto anterior, é Deus quem nos guarda, nos sustenta e nos conduz nessa caminhada até o dia final, onde de fato nós seremos salvos. A graça, ela é desconfortável, porque ela visa a finalidade da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. A graça de Deus, ela é desconfortável, porque ela está fazendo em nós o processo de santificação. A graça é desconfortável, porque aqueles males que estão enraizados estão sendo removidos. E nós sabemos que nós tendemos a ter um coração duro, mesmo já tendo sido transformados. Existem pecados na nossa vida em que nós somos apegados a eles. E é sobre isso que Pedro está falando, também, de que nesse tempo presente as várias provações serão usadas por Deus na nossa vida, para que nós possamos então chegar até o dia final, certos de que Deus nos salvou. Nós experimentaremos, diante de Jesus Cristo, a salvação. Nós honraremos o nome dele através daquilo que ele mesmo nos deu, que é a fé no nosso coração e a salvação que ele conquistou por nós, através da sua obediência, através da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, meus irmãos, eu quero pensar com vocês, aplicar para vocês essas realidades tão belas que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Nós temos vivido, sim, tempos estranhos, tempos muitas vezes difíceis. Muitos de nós estamos privados de ir à igreja. Muitos de nós estamos privados por conta da pandemia, outros por enfermidades diversas, outros porque muitas vezes não possuem uma igreja na sua cidade. Nós podemos estar sofrendo com problemas familiares. O nosso coração pode estar triste diante das circunstâncias. Mas são essas várias provações que Deus usará com a sua graça desconfortável para conformar em você a imagem de Jesus Cristo. Nós precisamos refletir a partir da perspectiva da eternidade. Nós somos peregrinos caminhando rumo ao lar. O nosso lar não é aqui. O nosso lar é diante de Deus. O nosso lar é a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós somos passageiros aqui. Nós não estamos montando acampamento nessa terra, nós estamos levantando acampamento para ir embora. E para isso, tanto você quanto eu,
precisamos ser profundamente transformados. Nós precisamos ter tantos pecados removidos. Nós precisamos ser parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós passamos por várias provações. Deus conhece o tamanho da sua provação. E ao mesmo tempo que Ele conhece, Ele sabe que é necessário que você esteja passando por isso. Por mais que isso doa. Abandonar essa vida é dolorido. E nós precisamos ter então as paixões dessa vida removidas do nosso coração. E a graça desconfortável de Deus fará isso em nós. Essa graça desconfortável imprimirá em nós a imagem de Jesus Cristo. Essa graça desconfortável nos conduzirá, nos auxiliará para que nós obtenhamos o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma foi o motivo de nós termos sido regenerados pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo e pela obra redentora de Jesus Cristo. Foi essa herança que nós recebemos e está guardada para nós lá. E é por isso que Deus nos protege e nos conduz até esse instante. Então eu quero que você agora, nós faremos uma oração, que você pense, que você coloque aí no bate-papo, quais têm sido as suas provações. Por quais provações você tem precisado de um auxílio mais intenso vindo do alto? Deus tem te ajudado em todas elas. Peça a Deus que te ajude a enxergar a boa mão dele na sua vida, a forma como ele tem conduzido você por essas provações. Peça a ele para que a alegria da salvação, essa alegria indizível, transborde e suplante toda a tristeza vinda pelas provações. Peça a ele que essa alegria da salvação possa ser visível na sua vida, mesmo diante dessas circunstâncias tão difíceis. Que a graça desconfortável de Deus haja na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para que nós obtenhamos o fim da nossa fé e sejamos finalmente conformados à imagem de Jesus Cristo. Oremos. Pai, muitos dos meus irmãos têm sofrido diante das circunstâncias da vida. Nós vimos aqui pela Tua Palavra que essas provações, elas são breves, elas surgem somente se necessário. Nós vimos que o Senhor jamais desperdiçará mal na vida daqueles que o Senhor escolheu. Ao mesmo tempo, Pai, nós somos fracos. Eu peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, trabalhe na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos dê força nas nossas fraquezas. Que o Senhor, que possamos ver a Sua boa mão. Nós sabemos que o Senhor tem agido, mas que nós possamos ver a Sua boa mão agindo em nossa vida em meio a essas tantas provações. Nos ajuda, Pai, a ter essa alegria indizível, que nós possamos exultar na nossa salvação a despeito das circunstâncias. Trabalha na minha vida e dos meus irmãos que podem estar sofrendo com enfermidade, problemas financeiros, problemas familiares, pessoas que podem estar com a sua fé esmorecida, pessoas que podem estar vacilantes, oscilando diante do Senhor. Por eles eu também clamo, Pai. Encha de força essas pessoas. Que o Teu Santo Espírito revigore esses corações, encha de alegria e que incomode o nosso coração onde temos pecado contra Ti, nos ajuda nisso. Também Te pedimos perdão pelos nossos pecados. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, em que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Meus irmãos, diante da palavra de Deus e depois de uma oração, eu quero que você tenha aí um dia abençoado. Eu peço a Deus que você tenha um dia abençoado, uma semana cheia de lutas e vitórias e algumas derrotas, para que nós possamos estar sempre agarrados com Deus, para que nós possamos estar sempre dependentes de Deus. Então, Deus o abençoe e até a próxima, se Deus permitir.